Acompanhe a atualização destas e outras notícias em agência.eclesia.pt. A reconciliação é o tema que motiva as iniciativas para o oitavário de oração pela unidade dos cristãos, que agora vamos apresentar com o convidado do programa Eclésia, João Luís Fontes. Muito obrigado por estar neste programa. Pedia-lhe, antes de mais, João Luís, que nos contextualizasse este tema. Porquê a escolha da reconciliação e, nomeadamente, no diálogo com o mundo protestante para este oitavário? Bom, boa tarde a todos. Creio que o tema deve ser completado com a expressão bíblica que depois foi acrescentada à reconciliação, que neste aqui é um elemento importante, porque diz é o amor de Cristo que nos impele. É retirada da segunda carta de Paulo aos Coríntios e foi escolhida pelo grupo que preparou os subsídios para esta semana, que é precisamente um grupo da Alemanha, um grupo ecuménico na Alemanha, que procurou, no contexto da celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, propor um tema que pudesse ser trabalhado ecumenicamente. E este é um primeiro elemento muito importante, na medida em que é a primeira vez que a Reforma Protestante é celebrada ecumenicamente. Portanto, pode estranhar à partida, porque tradicionalmente e nas nossas cabeças é um bocadinho aquele grande elemento-chave que acentua a ruptura e que marca, no fundo, que se aponta como uma revolta de Lutero contra a Igreja Católica e uma separação. Procurou-se que, no fundo, a celebração da Reforma fosse vista naquilo que ela tinha, mesmo não escondendo a polémica, e creio que na Alemanha também se sentiu isso no diálogo entre as igrejas, mas valorizando aquilo que a Reforma também traz como intuição espiritual e como dom próprio, e que pode também ajudar as igrejas neste caminho ecuménico, tendo como centro, como diz o tema, o próprio Cristo. E por isso a forma como eles decidiram celebrar isto ecumenicamente foi fazendo uma festa de Cristo, que eles chamam a Christus Fest. Ou seja, aquilo que pode ajudar a fazer compreender a Reforma e esta procura de ser cada vez mais fiel ao Evangelho é esta centralidade da figura de Cristo, que é também hoje apontada como um caminho fundamental para o movimento ecuménico. É essa a tal intuição espiritual que a Reforma terá originado? Também é curioso que o Papa Francisco, na visita que fez à Suécia, precisamente já no âmbito do início destas celebrações, apontou, pelo menos nos seus discursos, duas intuições fundamentais ligadas se quisermos, ao movimento protestante. Por um lado, o elemento da centralidade da Sagrada Escritura e, por outro lado, esta ideia da precedência de Deus, ou seja, no célebre debate que acabou por ser muito enviesado e que hoje está já ultrapassado, da questão ou largamente ultrapassado, entre a fé e as obras, que acaba por marcar também a ruptura entre católicos e protestantes. Acabou-se por perceber que, de facto, em Paulo há também esta afirmação de que, antes de tudo, independentemente depois do papel do homem na resposta livre à graça, antes de tudo está a iniciativa de Deus que salva e que vem ao encontro do homem. Não é? Portanto, e estas duas intuições, por um lado, que não há vivência cristã sem centralidade da palavra de Deus, que o Concílio Vaticano afirmou claramente na Dei Verbum. E, por outro lado, esta ideia da precedência de Deus como aquele que toma a iniciativa de salvar. Não é? Portanto, foram intuições que o protestantismo afirmou e que o próprio Lutero afirmou e que hoje são consensuais entre católicos e protestantes. E por aí está esse impulso para viver para além das paredes de divisão que tanto marcaram já séculos de história no relacionamento entre cristãos. Sim. É curioso, eu percebi que a visita do Papa suscitou alguma polémica pelo facto de ele se ter deslocado à Suécia, mas estive a ler com alguma atenção as intervenções do Papa nos vários momentos, e é curioso porque não encontramos propriamente nada de novo naquilo que o Papa diz. Ele, sobretudo, reafirma um conjunto de princípios que foram claramente proclamados já pelo Concílio Vaticano II, que, lembre-se, é o primeiro concílio que traz um documento especificamente sobre esta dimensão ecuménica e sobre o diálogo entre as igrejas e comunidades cristãs, e que foram repetidas pelo Papa João Paulo II, inclusive na sua encíclica sobre a questão ecuménica, e em inúmeras intervenções dos pontífices até ao presente. Ideias como é muito mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, que o ecumenismo é um caminho irreversível e que, portanto, não nos podemos contentar com a separação que existe entre os cristãos, que isso é um contra-testemunho,
e o muito que já podemos fazer em conjunto. E o Papa, no contexto atual, não se tem cansado de repetir as áreas da reconciliação, da paz, da justiça, da dignidade humana, são áreas fundamentais, quer dizer, primeiro do ser cristão e do intervir no mundo, e são áreas onde o podemos fazer ecumenicamente. Não é? E estaremos desafiados também a uma nova atitude, desafio que o Papa Francisco coloca neste tema do ecumenismo. O facto de ele ter ido à Suécia ao início das comemorações dos 500 anos da Reforma, que desafio constitui? Eu acho que, de facto, o sinal é um sinal profético. Eu acho que ele parece-me, não sou, mas parece-me que, tendo em conta que foi também a primeira vez que as igrejas da Alemanha conseguiram propor que a data da Reforma fosse celebrada ecumenicamente, e sobretudo pelo número dos 500 anos, penso que o Papa também quis sinalizar que a Igreja Católica também está neste caminho e que assume também como seu, como já o fez desde o Concílio Vaticano II, esta urgência da reconciliação entre os cristãos. Não ocultou nada, não ocultou as diferenças, mas sobretudo, como eu disse, reafirmou uma série de princípios que têm sido afirmados constantemente, de facto, desde o Vaticano II. Agora, de facto, ele ter ido, não ter enviado alguém, ter ido ele próprio, é um sinal de que ele assume isso como uma urgência. E, sobretudo, estamos já numa realidade em que é fundamental que os cristãos se unam no testemunho que dão em relação ao mundo. Não no sentido de dominar, mas no sentido de tornar credível, pela sua comunhão, né, por serem reconciliados, a verdade, como diz o tema da semana, desta reconciliação que Cristo traz. O documento de reflexão sugere também um envolvimento de todos na assistência aos refugiados, na busca de novos lares. A que corresponde esta proposta? Há aqui algo mais do que verdades de fé que é preciso os cristãos entenderem? Não, a questão o princípio é muito simples. É que se a fé for vivida na verdade, ela tem que necessariamente marcar a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. E isso não se situa apenas ao nível da cabeça, ao nível das ideias, ao nível das teorias, mas situa-se em gestos concretos. Portanto, tem que necessariamente mudar o modo como nos relacionamos com os outros, se somos ou não sensíveis ao sofrimento dos outros. E aí o Papa, precisamente também nessas intervenções, juntou, por exemplo, à questão dos refugiados, as questões muito concretas, por exemplo, do terrorismo, ou outro aspecto que ele também tem falado muito recentemente, a questão ecológica e o cuidado pela criação. João Luís Fontes, de que forma é que este oitavário de oração pela unidade dos cristãos é assinalado aqui em Portugal? Aqui em Portugal é sobretudo por um conjunto de celebrações precisamente a partir da proposta que é feita pelos cristãos da Alemanha, que depois, como o próprio guião diz, pode e deve ser adaptada às realidades locais. Portanto, vamos ter celebrações ecuménicas durante todo o oitavário, portanto, entre 18 e 25 de janeiro, em Lisboa, no Porto, em Aveiro, em Braga, onde será a celebração nacional. E a celebração tem um gesto muito bonito que eu gostava de salientar, que é o facto de propor que se traga uma cruz, que se tragam blocos, a figurar pedras com elementos de divisão, com o qual se constrói um muro, o que para a Alemanha faz todo o sentido, porque eles viveram durante décadas com um muro que separava a Alemanha em duas partes distintas que não dificilmente comunicavam, e que esse muro seja derrubado e com as mesmas pedras construa uma cruz. Para dizer que as separações que nós criamos é Cristo, pela sua cruz, que as derruba e que estabelece a ponte e que estabelece os laços e que cria a comunhão. Por certo que estes oitavários vão permitindo que aconteçam passos nesse sentido para a comunhão. Agradeço, João Luís Fontes, ter estado aqui no programa a apresentar estas iniciativas para o oitavário de oração pela unidade dos cristãos, que se assinala entre o dia 18 e 25 de janeiro.